A Google acabou de lançar o Gemini, que segundo a empresa é o melhor modelo de IA que ela já lançou até hoje. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise comentada desse lançamento e tentar responder algumas perguntas. O que é esse modelo? O que ele faz? O que ele tem de diferente? Como que eu faço para acessar? Será que ele é melhor do que o GPT-4, que é o modelo mais poderoso que a gente tem acesso hoje? Então, se você gosta desse assunto, vem comigo e me acompanha até o final. Gemini é uma família de modelos multimodais. É uma família porque é composto de três versões. A Ultra, que é a versão mais poderosa, que foi feita para lidar com tarefas mais complexas. A Pro, que é uma versão intermediária, e a Nano, que foi pensada para ser executada em dispositivos móveis, como os smartphones, por exemplo. A parte multimodal vem do fato de que esse modelo foi treinado e consegue lidar com diferentes modalidades de dados. Por exemplo, texto, vídeo, áudio, imagem, tudo utilizando o mesmo modelo. Aí você me pergunta, mas o GPT já não consegue gerar imagem, por exemplo, dentro de um mesmo chat? Sim, ele consegue, mas ele não consegue fazer isso utilizando um único modelo. A gente tem o modelo GPT-4, que é um modelo de linguagem, e para ele gerar a imagem, ele precisa acessar um outro modelo, que no caso é o DALL-E, para poder gerar essa imagem e exibir lá no chat quando você pede para ele gerar uma imagem. Pessoal, esse vídeo que vou mostrar para vocês foi produzido com base na interação com o modelo via prompt de texto e imagem. A Google criou esse vídeo baseado nessa interação. Mais detalhes no artigo que vou deixar na descrição. Bom vídeo para vocês. Agora vamos ver alguns exemplos do que ele é capaz de fazer. Aqui eu vou trazer alguns trechos do vídeo da demonstração que a Google soltou mostrando a interação com o modelo. Caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição, aconselho muito você ver na íntegra. Nesse primeiro exemplo aqui, a pessoa colocou um papel com um mapa desenhado em cima de uma mesa e pediu para o modelo criar um jogo baseado no que ele estava vendo. E essa foi a resposta do modelo. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. Bem legal, né? Agora dá uma olhada nesse segundo exemplo aqui. You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. Nice. Legal, né? Esse terceiro exemplo aqui eu achei muito legal, porque a pessoa apresenta dois rolos de lã, um verde e um rosa, e pergunta para o modelo o que ele pode fazer com aquilo lá. E o legal aqui é que a pessoa não falou que era um rolo de lã, só colocou em cima lá da mesa e perguntou para o modelo o que eu posso fazer com isso aqui. E daí, olha só o que ele respondeu. I see pink and green yarn. How about a dragon fruit? Or how about a green cake with a pink heart? E olha só que legal aqui, além de identificar os objetos, né, as lãs, sugerir o que o usuário poderia fazer com elas, ele também gerou a imagem de um possível resultado que ele teria se ele seguisse a sugestão do modelo. Nesse próximo exemplo, ele desenha numa folha de papel dois caminhos. Um caminho que leva o patinho azul até um outro pato e um outro caminho que levaria ele até um urso, né, que parece estar desenhado aqui. E daí ele pergunta para o modelo, né, qual caminho o pato deve seguir. Where'd the duck go? Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. It is better to make friends than foes, so the duck should go left. Smart choice. Muito legal, né? Esse foi o vídeo que eles fizeram para demonstrar o que seria interagir com esse modelo multimodal, que consegue utilizar texto, áudio, vídeo, imagem, tudo de uma vez. E por último, eles apresentaram o AlphaCode 2. O AlphaCode é um modelo da Google especializado em programação. E aqui eles utilizaram o Gemini para criar essa segunda versão do AlphaCode, que nos testes que eles fizeram aqui teve um resultado melhor do que 85% dos participantes em 12 desafios do Codeforces. Codeforces, para quem não conhece, é um site que tem desafios de programação. Lá, programadores do mundo todo podem entrar e testar as habilidades de programação. E eles utilizaram esse site para testar o quão bom o AlphaCode seria
para resolver desafios de programação. Agora, ele é melhor do que o GPT-4? Bom, para a gente saber se um modelo é melhor do que o outro, geralmente a gente usa benchmarks, que basicamente, de forma simples, é um conjunto de dados que é utilizado para testar os modelos. Geralmente são questões. E aí esses modelos, as empresas, por exemplo, a OpenAI, a Anthropic, a Google, criam seus modelos e testam os modelos utilizando essa base de dados. E daí, a partir desse teste, isso vai dar uma nota, um score. E com base nessa nota, a gente consegue comparar um modelo com o outro. E um desses benchmarks é o MMLU, que é um conjunto de perguntas que está distribuído em 57 domínios ou áreas diferentes, desde matemática, estatística, tecnologia, humanidades até direito. E aqui na página que eles apresentam o modelo, eles mostram esse gráfico em que o Gemini Ultra foi o primeiro modelo a ultrapassar o nível humano desse benchmark. O GPT-4 aparece aqui embaixo com 86,4% e o Gemini Ultra, que é o maior modelo do Gemini, aparece aqui em cima com 90%. E o nível humano, que é essa linha tracejada aqui, é 89,8%. E existem alguns detalhes aqui nesse gráfico. O primeiro deles é que eles não utilizaram o mesmo método para testar o Gemini Ultra e o GPT-4. Nesse caso aqui, eles utilizaram a técnica de 5-shot, ou 5 exemplos, Ou seja, é aquela estratégia de prompt em que apresenta 5 exemplos antes de fazer a pergunta para o modelo. E na hora de testar o Gemini Ultra, eles utilizaram uma outra técnica, que é a Chain of Thought, que é esse COT aqui, que significa Chain of Thought, com 32 exemplos, que é uma outra forma, uma outra estratégia de você testar o modelo, de você fazer o modelo chegar na solução. E na hora de testar o Gemini Ultra, eles utilizaram a estratégia do Chain of Thought, que é esse COT aqui, que é a cadeia de pensamentos, com 32 exemplos. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas o que importa aqui pra gente é que essas são duas formas diferentes de testar um modelo. Então, não seria uma comparação muito justa, Agora, se a gente lê o relatório técnico que a Google soltou, lá no apêndice, ela mostra um gráfico comparando os modelos utilizando a mesma técnica. Aqui nesse gráfico, eles mostram a acurácia dos modelos, GPT-4, que está em cinza, e o Gemini Ultra, que está em azul, para o benchmark MMLU, que é esse que a gente está conversando. E como você pode ver aqui, nessa primeira avaliação, que foi esse Score Evol, o GPT-4 foi um pouco melhor do que o Gemini Ultra. No segundo exemplo, Chain of Thought com 32 exemplos, o GPT-4 foi melhor do que o Gemini Ultra. E o terceiro teste que eles fizeram, que foi o Chain of Thought com 32 exemplos, com o Uncertainty Rooted, que é essa outra estratégia, aí sim, o Gemini Ultra foi para 90,04. Então, nesse caso, o GPT-4 teria 87,29% de acurácia, enquanto o Gemini Ultra 90,04%. E seguindo aqui no site, eles apresentam uma tabela com os valores para os benchmarks de texto, comparando o Gemini Ultra, aqui do lado direito, em cor azul, com o GPT-4. O primeiro deles é o MMLU, que a gente falou lá atrás. Na sequência vem os benchmarks de raciocínio. E aqui o Gemini Ultra performou melhor que o GPT-4 em 2 deles, e com exceção desse LSWAG, não sei se é assim que pronuncia, que envolve tarefas de raciocínio do senso comum, do dia a dia, e aí nesse benchmark o GPT performou consideravelmente melhor do que o Gemini. Na sequência vem os benchmarks de matemática, em que os modelos têm resultados parecidos, mas o Gemini ainda passa o GPT-4. E por fim a gente tem os benchmarks de código. E aqui, como você pode ver, a gente consegue ver uma clara melhora entre o GPT-4 e o Gemini Ultra. Se a gente compara, por exemplo, a geração de código Python, o Gemini Ultra 74,4% e o GPT-4 67% de acurácia. E seguindo aqui no site, eles mostram essa outra tabela com os valores para os benchmarks multimodais, que são aqueles que envolvem imagem, vídeo e áudio, porque texto já foi apresentado na tabela anterior. E um detalhe é que aqui nem todas essas comparações foram feitas utilizando o mesmo modelo, o Gemini e o GPT-4. Por exemplo, aqui no benchmark de áudio,
eles compararam o Gemini Pro com o Whisper V2 e o Gemini Pro com o Whisper V3 da OpenAI. Mas para todos esses benchmarks, o Gemini passa o GPT-4 ou o concorrente mais próximo. Para quem quiser testar o Gemini, eles liberaram o Gemini Pro para quem tem o Bard em inglês. E como ele só está disponível para inglês, você precisa primeiro mudar a língua para inglês, caso você esteja com português, por exemplo. E isso também vale para as extensões do Bard, que até hoje eles não liberaram para o português Brasil. Já o Gemini Ultra, que é o modelo mais poderoso que eles usaram na apresentação, só vai estar disponível no ano que vem. E uma das formas de utilizar esse modelo vai ser através do que eles chamaram de Bard Advanced. E não se sabe ainda, pelo menos não consegui encontrar aqui, se vai ser pago. Mas acredito que sim. E para quem quer desenvolver aplicações utilizando os modelos do Gemini, eles anunciaram que no dia 13 de dezembro eles vão liberar alguns modelos no Google AI Studio e no Vertex AI. Fazendo um resumão em segundos, se a gente faz uma análise comparativa entre os modelos da OpenAI e da Google, o Gemini Pro seria o equivalente ao GPT 3.5 e o Gemini Ultra seria equivalente ao GPT 4. Mas, como vocês puderam ver aí, de acordo com os benchmarks, o Gemini Ultra passou o GPT 4, que era o modelo mais poderoso que a gente tinha até hoje, e agora se tornou o estado da arte. Porém, o Gemini Ultra só vai ser disponibilizado no ano que vem. Até lá, a gente tem o GPT-4, que é o melhor modelo atualmente, que é pago e acessível através da OpenAI, o GPT 3.5, que você pode usar gratuitamente através da OpenAI também, o Bard, que você pode utilizar em português, utilizando o modelo Palm. E se você mudar para inglês, você consegue utilizar o Bard conectado ao Gemini Pro. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu!